Abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3. Vou fazer a leitura a partir do versículo 7. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Que o Senhor nos conduza nessa reflexão, nesse momento que estamos aqui nesta noite, cujo tema escolhido foi Jesus, o Filho de Deus. E vamos enfatizar nesta noite a singularidade de Jesus Cristo como Filho de Deus. Vemos aqui Jesus Cristo curando. Mas o que representa essa cura? O que significa, o que expressa essa cura? Quem é Jesus para você? O que significa Jesus ser filho de Deus na sua mente? Note bem, uma coisa é o que você pensa que é, outra coisa é o que a Bíblia diz, o que realmente é. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas o que significa Jesus Cristo ser o Filho de Deus? O que é que está expressando essa palavra? Que até os espíritos imundos reconhecem isso. Veja só. Existem pessoas até que conhecem a Bíblia, mas não temem, meus irmãos. Não temem a Jesus. Isso realmente é algo assim difícil até de entender. Mas os próprios espíritos imundos, eles conhecem e se prostram diante do Filho de Deus. Note que Jesus, por conta da cura do homem da mão ressequida ou atrofiada, foi até o pastor Jorge Ribeiro que pregou no domingo passado pela noite. Ele foi questionado ali porque ele estava curando no sábado. E os herodianos, ou seja, os judeus seguidores de Herodes, é até um contrassenso, né? Mas é justamente isso. E os próprios fariseus, que não eram partido político, mas aqueles que eles zelavam pela Torá, no entanto, eles falhavam muito nesse zelo. Eles queriam matar Jesus por conta disso.
E Jesus, ele sai daquela região e vai para uma outra região. E a multidão continua seguindo a Jesus. Note, meus queridos, que esse Evangelho segundo Marcos expressa Jesus Cristo em constante movimento. Nós vamos ver nesse Evangelho, conforme os registros, Jesus Cristo ensinando nas sinagogas, como pregou o pastor Rômulo Anderson no domingo pela manhã, aquele ensino maravilhoso de Jesus nas sinagogas. Jesus multiplica pães, porque vê o povo faminto. E Jesus, ele cura toda sorte de enfermidades. E Jesus Cristo, ele expulsa demônios. Vamos ver nesse mesmo evangelho, Jesus Cristo acalmando a tempestade. Quando ele comanda ali para os ventos, as ondas que açoitavam a embarcação, cessem, e eles cessam imediatamente. Inclusive, aqueles homens que estão ali naquela embarcação vai dizer: quem é este? Que até o vento lhe obedece. Pois bem, é sobre Jesus, o Filho de Deus, que viemos nesta noite refletir. Note que nessa mesma perícope, nesse mesmo trecho, Jesus, ele sente ali a necessidade de se retirar, de ter um local, uma embarcação, porque eram muitas pessoas a querer tocá-lo, a querer receber cura, e comprimiam Jesus. Então, meus queridos, note que Jesus Cristo, ele veio completamente como homem e completamente como Deus. E nós devemos glorificar o nome do Senhor, porque Jesus Cristo, ele deixou a sua glória, ele deixou a sua riqueza por conta da humanidade pecadora, pecaminosa. E estamos aqui nesta noite porque em Jesus Cristo temos vida eterna, e graças a Deus por isso. Jesus Cristo, ele esteve neste mundo, e no próprio Evangelho segundo João, ali no capítulo 1, versículo 14, vamos ver o seguinte registro: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Note bem, a filiação de Jesus, ela não se refere à origem. Como nós, se perguntarmos quem é seu pai, você certamente vai dizer. Mas aqui, a filiação de Jesus para com o seu pai, o próprio Deus, não é uma questão de origem, é uma questão de relacionamento. Então, quando se refere em unigênito do Pai, referindo-se a Jesus, se refere a um relacionamento eterno de comunhão e de amor. Então, perceba que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai, e essa indicação, essa palavra, significa único, amado, expressa a ideia de peculiaridade singular, de ser amado como nenhum outro. João enfatiza também isso
no capítulo 3, versículo 16. Um versículo bastante conhecido quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E note, desde o primeiro versículo desse livro, desse evangelho, nós vamos ver a menção Filho de Deus. No primeiro versículo diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Depois, mais adiante, no batismo de Jesus, o próprio Pai vai dizer: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos ver os próprios demônios dizendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Eles se prostravam e declaravam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele também foi ali, já no final desse evangelho, arguído pelos líderes judeus ali no Sinédrio. E naquela ocasião, ele mesmo disse: eu sou o Filho de Deus. E é por conta disso que aqueles líderes o condenaram. Então notem que esse livro está repleto desta revelação, dessa manifestação. E sabe por que isso também é importante, meus queridos? Porque a própria Bíblia nos diz que a vida estava com o Pai e foi manifesta a nós por meio do seu Filho. Isso deve nos alegrar, deve nos trazer esperança, deve nos fortalecer, renovar nossa fé, deve nos preparar para vivermos diligentemente o Evangelho de Jesus Cristo. Mas também ali no Evangelho segundo Mateus, a palavra de Deus nos diz que toda a autoridade foi dada a Jesus. E a autoridade foi dada a Jesus como Filho de Deus. E note que essa pergunta foi feita ao próprio Pedro. Foi perguntada a Pedro pelo próprio Jesus: e você, que diz ser o Filho do homem? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde a Pedro, diz: bem-aventurados sois, Bar-Jonas, porque quem te revelou não foi nem a água, nem o sangue, mas meu Pai. Estamos aqui, meus irmãos, porque celebramos a vida. Se alegre, creia nessa palavra, porque ela é, por demais, preciosa para a sua vida. É tudo para a nossa vida. Nossa alma tem sede de Deus e Deus permitiu que nós tivéssemos um encontro com Ele por meio de Jesus Cristo. Isso traz sentido, significado para a nossa vida, direção, porque somente em Jesus Cristo encontramos vida eterna. Mas este mesmo Filho de Deus, Jesus Cristo, percebemos que Ele veio ao encontro dos necessitados. Marcos, por exemplo, 3,10, que acabamos de ler, diz assim: pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a Ele para o tocar. Eles só queriam tocar em Jesus para ser curados. E Jesus permitia. Jesus é acessível. Ele era e continua sendo acessível às dores humanas. A minha dor, a sua dor,
ela pode ser curada por meio de Jesus Cristo. O nosso trabalho é só crer, porque o papel da cura não é conosco, mas ela é real, ela é acessível, ela veio ao nosso encontro. E uma palavra que me deixa muito reflexivo é que diz que essa multidão, ela padecia. Imaginemos que esse povo estava bastante sofrido. Nós não imaginamos, nós não podemos imaginar a dor que cada pessoa dessa carregava sobre o seu corpo. Mas nenhuma enfermidade dessa ficou de pé diante de Jesus. Todos os enfermos que chegaram diante de Jesus, Jesus curou a todos. Aquele que estava endemoniado, o demônio se inclinou e saiu. E até aquele que estava com uma legião de demônios, como declara aqui neste mesmo livro, eles também se inclinaram diante de Jesus. De modo, meus irmãos, que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as enfermidades, sobre demônios, sobre legiões de demônios, sobre Satanás. Inclusive, é por isso que essa igreja está de pé e vai fazer 95 anos. Porque ninguém pode destruir essa igreja. Essa igreja pertence a Jesus. Não é a homem nenhum, não é a pastor nenhum. O pastor, ele recebe a missão espiritual para conduzir a igreja de Jesus. Veja que responsabilidade. E tem que andar conforme a vontade de Jesus. Veja só, eu já dei esse exemplo e vou lembrar de novo aos irmãos. Ali no livro de Apocalipse, capítulo 2, fala de uma igreja lá em Éfeso. Aquela igreja era uma igreja laboriosa. Ela era uma igreja perseverante. Na linguagem de hoje também ela era igreja ortodoxa. Ela era uma igreja exigente para com a palavra. Só que ela tinha esquecido o primeiro amor. Ela esqueceu do primeiro amor. Agora veja o que diz aquela passagem ali. Que esse mesmo Jesus, Filho de Deus, que se moveu naquele tempo ali que Marcos registrou aqueles acontecimentos, claro, foi posteriormente, que curava, que multiplicava pães, que expulsava demônios, é o mesmo Jesus Cristo que declara ali em Apocalipse, que conhece aquela igreja. Cuidado, né, meus irmãos? Porque o Filho de Deus, ele conhece a vida dessa igreja, ele conhece a tua vida, a tua família. E ele caminha, ele anda, diz ali a palavra, e eu creio que ele anda também nessa igreja. E na presença dele não cabe pecado. Ele quer que a igreja seja santa, santificada, aperfeiçoada segundo a palavra. Por isso que é importante você estar aqui, porque você está ouvindo a verdade e Deus trabalha essa verdade na tua mente para transformar o teu caráter, tu compreender mais, nós compreendermos mais quem é Jesus, o Filho de Deus, e caminharmos na sua presença, crendo que Ele tem cuidado de nós, que Ele é nosso Redentor. Devemos ter muito cuidado com nossas vidas, porque Jesus Cristo continua caminhando, o Filho de Deus, no meio da sua igreja. E Ele conhece. Tanto é que Ele vai dizer naquela ocasião ali, por meio daquela carta
à igreja de Éfeso: lembra-te onde caíste, arrepende-te, volta ao primeiro amor e continua vivendo a palavra. Volta às primeiras práticas, volta ao primeiro amor. O Senhor nos chama também a vivermos essa verdade, meus irmãos, e devemos cuidar, crendo que o Senhor está caminhando com você. E não precisa responder para mim: como é que você sabe que Jesus Cristo está caminhando com você? Creia, porque está escrito. Ele disse: eu sempre estarei convosco, eu nunca te abandonarei. O que nos cabe é crer somente que Ele tem estado conosco. Ele inclusive disse que não nos deixaria órfãos. Ele clamaria ao Pai para que fosse enviado outro Consolador. O Espírito Santo está conosco. Nós somos templo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Meus queridos, como temos que ter zelo por esta palavra. Como temos que ter cuidado no nosso viver. Como temos que zelar e compartilhar. Isso é requerido por nós. É requerido por meio de Jesus Cristo, que nós vivamos uma palavra, a palavra do Evangelho. Vivamos com intensidade. Note bem, o versículo 11 nos diz: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Eles se prostravam e declaravam. Eles se colocavam diante do Filho de Deus, porque somente o Senhor Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, sobre o tempo, sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre a legião de demônios, sobre a vida da igreja, sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. E nós devemos considerar esta palavra, que é viva. Essa palavra é eficaz a ponto de transformar a nossa vida. E nós precisamos, meus irmãos, crer e saber que o Senhor tem cuidado de nossas vidas com muito zelo, com amor, com cuidado. Nós precisamos do Senhor Jesus, do Filho de Deus, para viver. Nós não vamos dar conta, não conseguimos dar conta de nossa vida, de nossa jornada, nem de nossa família. Precisamos de Jesus Cristo, e essa mensagem é verdadeira e é fiel. Eu gosto de me lembrar porque é justamente essas expressões que são usadas ali no livro de Apocalipse. Aquela palavra, assim como esta, ela é verdadeira e ela é fiel. Também gosto de me lembrar, já me aproximando do final, sobre o que diz o Evangelho de João, lá pelo capítulo 20, 30 a 31, quando diz que Jesus Cristo, Ele fez muitos outros sinais que não estão escritos naquele livro, assim como neste também. Mas diz assim no final: estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Nós, em nossa jornada, em nossa caminhada, devemos viver em nome de Jesus. Devemos glorificar o Pai em nome
de Jesus. Devemos colocar nossas vidas, nossas famílias, a vida dessa igreja no altar do Senhor, em nome de Jesus. Mas o teólogo puritano John Owen, ali pelo século XVII, quanto a Jesus Cristo, ele disse assim: a grande revelação de Cristo a nós é a de Deus como Pai. E isso é muito importante, pois o amor do Pai é o único descanso para a nossa alma. Só encontramos descanso para a nossa alma no amor do Pai, revelado por meio de Jesus Cristo. Esse é o sentido da tua vida, da minha vida, da vida dessa igreja. É por isso que estamos aqui nesta noite. Certamente muitos tiveram um dia trabalhando, fazendo suas atividades, mas agendaram esse tempo para estar aqui, glorificando o nome do Senhor e ouvindo da parte de Deus aquilo que Ele quer ser conhecido, aquilo que precisamos ouvir. Primeira carta de João, ali no capítulo 5, versículo 11 e 12, diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. A vida eterna está no Filho. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Meus queridos, somente Jesus Cristo pode nos conduzir, como diz a palavra, em um novo e vivo caminho, porque foi Ele que morreu ali na cruz em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que muitos corações vão esfriar, vão abandonar a palavra. Aquela igreja ali em Éfeso, ela já não existe mais. Aquela igreja ali mencionada no livro de Apocalipse, ela não existe mais. Porque a promessa era: se você não mudar, se você não se arrepender, eu vou mover o seu candeeiro. Minha esperança para você é que você dê crédito a essa palavra. Peça a Deus para que Ele lhe fortaleça por meio desta palavra. Que você não desanime, apesar dos desafios dessa vida. Porque quem me sustenta e lhe sustenta é o Deus vivo, que enviou Jesus Cristo, seu Filho, para nos resgatar dos poderes infernais das trevas. E hoje Ele quer que nós o adoremos e também coloquemos nossas vidas no seu altar, para viver esta palavra e dizer ao mundo que Jesus Cristo é o seu Filho, o Filho de Deus, Deus vivo. Que essa palavra encontre guarida no teu coração e que você possa viver o Evangelho de Jesus Cristo com mais disposição, com mais alegria, para a glória somente de Deus.